E aí, pessoal, estamos de volta, revisão SSA 3 agora. Nós vamos rever algumas questões que estavam no 1 e no 2. A gente vai rever conteúdo também de aulas anteriores, então não vai ter somente questão hoje. Então vamos começar? Vamos começar com a primeira questão. A gente tem uma questão aí. Opa, tá passando não? Vamos lá. Primeira questão. Obrigado, Robertão. Então, olha só, a gente tem aí uma foto, observem a imagem a seguir, tem uma foto do bairro de Boa Viagem. É uma foto muito simbólica, a gente tem ali os prédios que ficam na beira-mar, né? Na Avenida Boa Viagem. É uma cidade que nós costumamos dizer uma cidade verticalizada, não é? Composta por prédios. E nós temos aí as casas que ficam atrás ali da Avenida Boa Viagem. Então, é uma foto muito simbólica. A gente fala sobre o processo de gentrificação, a gente já conversou sobre a gentrificação em aulas anteriores, e a gente tem aí a divisão de duas classes sociais que são distintas e são antagônicas. A gente também já vem falando isso nas outras aulas. Vamos lá. Robertão, tu vai ter que passar para mim que aqui, ó, não tá passando não. Valeu, Robertão. Então, olha só, com base na organização social apresentada na imagem, qual das alternativas não indica uma perspectiva sociológica? O que eu venho dizendo para vocês nas aulas anteriores, prestar atenção qual é o enunciado da questão, o que é que ela está perguntando. Ela quer saber qual das alternativas não indica uma perspectiva sociológica. Uma dica, quando vocês estiverem fazendo a prova, marca lá, não, correta, incorreta, deixa marcado, marca com caneta mesmo, para não passar despercebido. Vamos lá. Letra A. A posição sociocultural dos sujeitos é definida pelas dimensões econômicas e políticas incorporadas pelas classes sociais. Já venho falando para vocês que quando a gente fala sobre classes sociais, quando Karl Marx fala sobre luta de classes, nós temos duas classes que são distintas e são antagônicas. De um lado a gente tem os donos dos meios de produção, as pessoas ricas. De um outro lado a gente tem os trabalhadores, a classe operária, que são as pessoas que dentro dessa pirâmide estão na base da pirâmide, tá certo? Letra B. As políticas de habitação do país indicaram um satisfatório crescimento durante a primeira década do século XXI, percebido nas políticas de erradicação da miserabilidade. Então a gente percebe sim políticas de habitação no século XXI, mas vamos ver as outras alternativas. Letra C. O favorecimento de concentração de renda do prestígio e do poder social permite o aprofundamento das disparidades econômicas, impulsionando os movimentos de luta por direitos sociais. Sim, inclusive os movimentos de luta pelo direito à habitação, que deveria ser um direito básico. As pessoas deveriam ter onde morar. Ter onde morar é um direito básico, essencial para o ser humano. Letra D. Preste atenção nessa letra D. As diferenças econômicas entre as classes destacadas, a gente falou duas classes sociais distintas e antagônicas, na imagem são explicadas pelas ideias progressistas de naturalização das condições de sobrevivência. Olha só, as questões da UPE, do SSA, normalmente são questões, prestem bem atenção nas questões, nas alternativas, que são muito confusas, são muito complexas. Olha só, ideias progressistas de naturalização das condições de sobrevivência. Primeiro que as ideias progressistas, se elas são progressistas, elas não são de naturalização das condições de sobrevivência. As ideias progressistas, elas são de mudança, de transformação, de modernização, de melhoria da qualidade de vida. E outra coisa que fica aí meio confuso é essa naturalização das condições de sobrevivência. Tem uma coisa meio que parecida com a naturalização da pobreza ou a romantização da pobreza. O que seria a romantização da pobreza? Seria dizer que a pessoa luta, é batalhadora, a pessoa está naquelas condições porque Deus quis que fosse assim. Então a gente tenta romantizar a pobreza. Ah, porque ele está ali no sinal vendendo água, é um batalhador, é uma pessoa que está desesperada, que não tem trabalho, por isso que aquela pessoa está ali no sinal. Então a gente não pode romantizar a pobreza. A pobreza não pode ser romantizada, não pode ser naturalizada. Mas as ideias progressistas, elas são de avanço, são de progresso e não de decesso, não é isso? Então, a letra D, obviamente, é a nossa alternativa incorreta. Vamos para a letra E.
O número de pobres nessa organização social aumentou em decorrência do crescimento populacional. Então, a gente percebe, sim, um crescimento populacional. A gente percebe a quantidade de pessoas que ficam amontoadas numa determinada região. As pessoas se aproximam mais do centro, né? As pessoas querem estar em locais mais centrais, apesar da pequena queda observada no grau da pobreza no Brasil nas últimas décadas, certo? Nas últimas décadas, mas a gente não está considerando o período da pandemia. Essa questão é uma questão que já está um pouco atrasada em relação a esse período pandêmico, quando a gente tem um elevado número de pessoas em um elevado grau de pobreza também. Então, a resposta certa para essa alternativa, ou a questão errada, né, é a letra D, justamente por conta das ideias progressistas de naturalização das condições de sobrevivência. Vamos para a próxima? Vamos lá. Observe a charge a seguir. É uma outra coisa que a UPE gosta muito, são as charges, né? Trabalha muito com imagem, análise de imagens. Então, vocês têm que ficar atentos e atentas a essas imagens. As imagens normalmente são fáceis e elas vão pegar uma teoria sociológica e aliar a charge, o que é muito bacana. A gente vem trabalhando com charge, vem trabalhando com quadrinhos também nas nossas aulas, torna a aula mais divertida, mais dinâmica, e aí a UPE tem usado muito dessa estratégia. Então a gente tem ali as classes sociais, A, B, C, D e E. Essa coisa das classes sociais a gente já tinha conversado também, né? O Karl Marx disse que só existem duas classes sociais, que é os donos dos meios de produção e do outro lado os trabalhadores, mas aí a gente considera essas classes sociais aí, A, B, C, D e E, como uma forma da gente ver a questão salarial, de moradia, de habitação, o que as pessoas possuem em casa, enfim, não é? Então vamos lá. Então a gente tem as classes sociais A, B, C, D e E, e aí tem uma pessoa ali na classe D dizendo foi bom enquanto durou meu passeio pela classe C. Então existe aí pessoas caindo de uma classe para outra, de uma classe mais alta para uma classe mais baixa. Você vai ver as pessoas sendo lançadas ali da classe A para B, da B para C, da C para D. Né? Então existe aí uma descida dessa escada das classes sociais. Quando a gente pensa naquele modelo da estratificação social, que é o modelo da pirâmide, então digamos que a classe A está lá no topo da pirâmide e a classe E está na base da pirâmide, seria a pessoa descer de uma classe para outra. Esse formato da pirâmide é um formato que ele é vertical, ele não é horizontal. Por que ele é vertical? Por que a ideia é de verticalidade? Justamente porque a classe social que está lá no topo da pirâmide é uma classe social que tem o poder hegemônico. Então existe a dominação de classe, por isso que ela está lá no topo da pirâmide. Não é horizontal, porque as diferenças de classe não deveriam colocar as pessoas como diferentes entre si. Mas existem diferenças de classe e essas diferenças de classe fazem com que as pessoas que têm mais poder, mais riqueza e mais prestígio se coloquem como pessoas mais poderosas em relação às pessoas que não detêm esse poder econômico. Então a gente tem uma relação que ela é vertical, de cima para baixo, e não horizontal, como deveria ser, onde todas as pessoas elas são iguais. Qual das alternativas indica uma classificação sociológica da mobilidade social no movimento do sujeito pelo sistema de estratificação apresentado na imagem? Uma outra coisa que eu vou deixar bem nítido para vocês aí na UPE é que a gente vai ter essa relação aí de perguntas que são bem complicadas, né? Que tentam confundir a gente. Na verdade, a pergunta só está dizendo assim, olha, o que é que você identifica nessa charge? Você vai ter aí no sistema de estratificação, que ele é um sistema vertical, como eu falei para vocês, de cima para baixo, certo? E a gente vai perceber também o declínio social, que são as pessoas passando de uma classe social de mais prestígio para uma classe social de menos prestígio. Então, a letra E, a alternativa E, vertical de declínio social, é a nossa resposta. Praticamente uma questão ganha aí no SSA, tá? Uma questão simples e fácil para a gente poder responder. Vamos para a próxima? Com referência aos índios Kayapó e aos xinguanos, aqueles são índios hostis, estes pacíficos, mas cujo contato com os sertanistas
data de apenas 10 anos. A despeito da ausência de relações permanentes com civilizados, esses grupos já possuem considerável acervo de artigos de nossa cultura, ferramentas, armas, objetos de adornos, tomados em ataques a povoados sertanejos ou adquiridos por via de outras tribos. O empréstimo cultural não se limitou apenas a esses objetos. Ocorreram outras modificações. Alteraram-se as relações entre aldeias e a própria estrutura social tende a ser influenciada, especial no que se refere ao status de chefia. Entre os Camaiá, reconhecia-se a autoridade e o título de um capitão, patente que lhe é dada por funcionários do Serviço de Proteção aos Índios, em uma viagem que esse indivíduo realizou em tempos anteriores à atual penetração do Xingu, que é da Revista de Antropologia. A gente tem uma questão de antropologia, a gente já tinha também conversado sobre antropologia, uma das ciências sociais, a gente tem a sociologia, a antropologia e a ciência política. A antropologia seria dessas ciências aqui estuda o homem vivendo em sociedade produzindo cultura, certo? Tem uma metodologia muito específica, a gente falou sobre os diários de campo, enfim. Então a gente tem aí uma questão mais voltada para a antropologia. Vamos ver qual é o enunciado dessa questão. O texto apresenta um processo cultural. Sobre este, analise as seguintes afirmativas. Primeira afirmativa. O conceito de relativismo cultural se torna chave na compreensão das particularidades culturais descritas no texto. É isso mesmo. Esse conceito aí de relativismo cultural, ele está presente aí nesse texto. A gente vai ver daqui a pouquinho o que é relativismo cultural para quem não acompanhou todas as aulas desse ano. Então a gente vai fazer uma revisão de relativismo cultural. 2. Os fatores demográfico, étnico e ecológico marcam os contatos estabelecidos pelos grupos sociais. Também ok. Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. 3. O processo cultural apresentado se caracteriza por crenças transmitidas no processo de aprendizagem institucionalizada, logo sistematizada. Essa questão ela está errada, marquei aí de vermelho, por conta do processo de aprendizagem institucionalizada. Não existe nada sistematizado. Esse processo de trocas culturais, ele não é sistematizado, ele não é institucionalizado. Existe um processo de troca e esse processo de troca, ele se dá nas relações entre as pessoas ou entre as culturas. É como se você viajasse para um outro país que tem uma cultura completamente diferente da nossa, você aprendesse com essa nova cultura, novos hábitos alimentares ou formas de se vestir, e quando você volta para sua localidade, você volta influenciado por esse processo cultural novo que você conheceu. Não é? Você traz características dessa nova cultura que você conheceu. Então esse processo ele não é sistemático, muito menos institucionalizado. Vamos para a quarta alternativa. A transculturação, a gente também vai falar sobre transculturação daqui a pouco, está presente nos contatos entre os grupos destacados no texto e consiste em trocas de elementos culturais. Ok. O quinto, o determinismo é um conceito importante para que sejam compreendidas as relações entre os grupos, pois atribui qualidade inata às etnias ou aos grupos humanos. Vamos ver o que é determinismo, mas vamos começar com o relativismo cultural. Olha só, revisando. O relativismo, ele entende que não há nenhuma verdade absoluta, nem no âmbito moral, nem no campo cultural. Por isso, propõe uma abordagem cultural e moral sem julgamentos pré-concebidos. Então, o relativismo cultural, ele vai dizer que não existe cultura melhor do que a outra, que, na verdade, as culturas, elas são de pertencimento das pessoas, elas têm a sua origem no relacionamento entre as pessoas, ou seja, na vivência em sociedade, e não existem laços culturais melhores do que os outros, apenas culturas que são diferentes. Então, o relativismo cultural ele vai dizer que a gente precisa tirar a moral e os julgamentos pré-concebidos, os preconceitos em relação a outras culturas,
porque, na verdade, nós temos um mundo, um planeta cheio de culturas que são diferentes. E essas culturas elas são influenciadas pela geografia, pelo clima, por uma série de questões que a gente não pode dizer que determinada cultura é melhor ou é pior do que a outra, que determinado país é melhor ou é pior do que outro por conta da sua cultura. Então a gente tem um conceito aí de relativismo cultural. A gente vai ter o conceito de cultura, que cultura, por sua parte, ela pode ser entendida como o conjunto de elementos materiais ou imateriais que pertencem a uma mesma comunidade. É importante lembrar que não estamos falando somente das artes, e sim dos costumes e tradições de um povo. Então a cultura não é somente arte, né? A gente fala sobre cultura, a cultura de Pernambuco, aí fala sobre artesanato, fala sobre o frevo, mas não é somente isso, né? A forma como as pessoas se vestem, que elas se portam, que elas falam. Então a cultura está até na nossa língua, na nossa forma de falar. O nosso sotaque é cultural. Assim sendo, o relativismo cultural, ele propõe o entendimento de povos e culturas diferentes através de suas próprias crenças. Então, eu estou juntando aí o conceito de relativismo e o conceito de cultura para falar sobre o relativismo cultural. Então, ao invés de utilizar termos como cultura superior ou cultura inferior, o relativismo cultural ele busca compreender certos comportamentos de acordo com a dinâmica social daquela população. Por conseguinte, ninguém teria direito a emitir juízos de valores sobre essas práticas e classificá-las como imorais ou amorais, certas ou erradas. Certo? Então, volto a dizer que o conceito de relativismo cultural ele vai dizer que não existe uma cultura que seja superior ou uma cultura inferior, apenas culturas que são diferentes. Vamos para o conceito agora de transculturação. Transculturação é o processo que ocorre a um indivíduo quando ele adota uma outra cultura, podendo implicar em perda cultural, mas não necessariamente. Então, vamos supor uma pessoa que saiu de um outro estado, saiu do sul e veio para o Nordeste, e aqui ela passa por um processo de transculturação. Ela começa a se adaptar à nossa cultura, se adaptar à nossa alimentação, à nossa forma de se vestir, à nossa forma de falar. Então, isso não significa que a pessoa vai perder todos os seus laços culturais, mas que ela adota uma nova cultura, ela se adapta a essa nova cultura. A gente vai perceber pessoas que vêm, por exemplo, de países frios, que vêm lá da Europa, que chegam no Brasil e ficam vislumbradas ali com as praias, com o litoral, com a natureza, e dizem, eu quero morar nesse país. Mas uma pessoa que se adapta muito facilmente às condições climáticas, à relação com as pessoas. Então, se adaptar a uma cultura e tornar essa cultura como sendo sua é o processo de transculturação. Volto a dizer, o processo de transculturação não quer dizer que você vai perder a sua cultura. Isso é seu, isso é nato. Lembra, não é bem nato, né? Mas você passa para você de pai para filho, de mãe para filho, através das tradições. Então você tem isso ali no seu corpo, na sua fala. A gente já tinha conversado, por exemplo, sobre a forma como a gente manipula os lábios e a língua para a gente poder falar os fonemas, por exemplo, é cultural. Então você vai perceber uma pessoa que saiu, sei lá, de um país europeu, sei lá, ou então saiu dos Estados Unidos e veio para o Brasil, mora aqui há muitos anos, mas ainda fala com sotaque. Mas por quê? Porque a forma da gente manipular a língua, os lábios, isso também é aprendido culturalmente. O ser humano aprende com outras pessoas. Então são traços culturais que não são facilmente retirados das pessoas. Então, o processo de transculturação é o processo que ocorre quando o indivíduo adota uma outra cultura, podendo implicar em perda cultural, mas não necessariamente. Quando a gente fala que pode implicar em perda cultural, não significa que ela vai perder toda a sua cultura. Ou seja, a troca recíproca de valores culturais, olha só, uma troca de valores culturais. Pois em todo contato de cultura, as sociedades são ao mesmo tempo doadoras e são receptoras. Então, quando eu saio daqui e eu vou para Paris, olha só, eu chego lá em Paris, eu vou não só aprender com a cultura parisiense, como também essas pessoas vão aprender com a cultura brasileira. Existe uma troca cultural, existe uma harmonia que é causada pela troca de culturas.
certo? Então eu vou para um país onde não se come feijão. Quando chega lá eu preparo uma feijoada. Então as pessoas vão ficar vislumbradas com esse novo hábito alimentar, por exemplo. Então nós estamos sempre trocando experiências e essa troca de experiências ela se dá através da cultura e esse é o processo chamado e conhecido como transculturação, ok? Determinismo. Determinismo é um conceito filosófico que diz serem todos os fatos baseados em causas, ou seja, todo acontecimento é regido pela determinação, seja ela de caráter natural ou seja ela de caráter sobrenatural. Então, o determinismo, ele é, como o próprio nome diz, ele é muito determinista, não é? Então, o acontecimento ele é regido pela determinação. Então, a gente vai ter como corretas apenas as alternativas 1, a alternativa 2 e a alternativa 4, ok? Então, a gente fez uma revisão aí do conteúdo. A gente vai ver mais uma questão, a letra D é a nossa resposta correta. A gente vai ver mais uma questão. Dá tempo? Dá tempo, Robertão? Vamos lá. Observe a tirinha a seguir. A gente tem Mafalda. Mafalda é a paixão aí da UPE. Não é a primeira vez que ela aparece nas nossas questões. Ela está ali na frente da TV, o pai dela passa. Uma TV bem antiga, né? As TVs não são mais assim, de tubo com a antena lá em cima. Olha só. Essa TV aí é uma TV vintage. E aí o pai dela pergunta, mas o que você está fazendo aí com a televisão desligada? Aí ela diz, estou pensando. Queria ter uma chance de poder pensar na frente da televisão. Então ela acha que para pensar na frente da televisão, a televisão tem que estar desligada. Então a gente tem aí o conceito de indústria cultural que a gente vai revisar nessa questão. É uma questão que vai dar um certo trabalhinho para a gente nessa revisão, porque a gente vai ter que discutir um pouco do nosso processo de indústria cultural, escola de Frankfurt, escola de Chicago. A gente já tinha falado sobre isso em outras aulas, mas vamos lá. Qual das alternativas expressa melhor o conceito sociológico apresentado na tirinha? Letra A. As pessoas utilizam os meios de comunicação como um instrumento de racionalização dos fenômenos sociais. E aí, racionalização dos fenômenos sociais? Letra B. Os indivíduos são induzidos a pensar criticamente na organização social por meio da programação transmitida pela televisão. Pensar criticamente é isso que fala a indústria cultural? Então, pensar criticamente não é bem a alternativa. Letra C. A consciência de classe e de luta contra as opressões do sistema capitalista é divulgada pela mídia em diferentes meios de comunicação. Divulgada pela mídia. Letra D. Os programas televisivos e as propagandas divulgadas pela mídia são responsáveis pela formação intelectual do público ou é justamente ao contrário? E letra E. Os meios de comunicação de massa são definidos como simples lazer e entretenimento, desestimulando o público a pensar criticamente, tornando-o passivo e conformista. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a indústria cultural. Então essa elaboração do conceito de indústria cultural foi um dos principais resultados da Escola de Frankfurt. A gente já falou sobre a Escola de Frankfurt na Alemanha e aí surge o conceito de cultura de massa, tá certo? Se vocês quiserem saber quem são os teóricos da Escola de Frankfurt, um pouco mais da teoria da Escola de Frankfurt, recorre às nossas aulas lá no EducaPE. Nas aulas anteriores, procura a aula de indústria cultural, que vocês vão ver a gente falar um pouco mais sobre a Escola de Frankfurt, tá certo? Essa expressão indústria cultural, ela foi utilizada originalmente na Dialética do Esclarecimento, que é uma obra de 1947, ou seja, não é uma obra mais contemporânea, que é do Theodor Adorno, que a gente chama de Adorno, e do Max Horkheimer, que nós chamamos de Horkheimer. Adorno e Horkheimer, que eram membros da Escola de Frankfurt, com a colaboração, obviamente, de outros membros da escola. Essa publicação, que a gente acabou de falar aqui, da década de 40, ela visava esclarecer um fenômeno característico do capitalismo presente nas sociedades industriais do século XIX, a saber, a criação de um mercado consumidor de bens culturais. A gente vai voltar daqui a pouco com essa revisão e a gente vai voltar daqui a pouco também com a resposta para essa questão, ok? Até logo!